Olá, meus amigos de todo o Brasil, eu me chamo Celso Ricardo, sou consultor de agronegócio e assim como fui convidado pela ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para levar até o Ministério da Agricultura, naquele momento que fui procurado por ela, para levar soluções e posicionamentos com relação a algumas operações que, segundo ela, me disse, não estava conseguindo resolver com a sua equipe. Hoje, partindo de um princípio do que nós escutamos do ministro Haddad com relação à diversificação agrícola, e isso preocupa muito, porque qualquer ação ou atitude tomada de maneira equivocada pode colocar o setor do agronegócio em risco, um risco ainda maior do que nós já estamos, porque muito poucas pessoas falam sobre isso. O agronegócio no Brasil nunca foi levado a sério, nunca houve gestão profissional por parte de nenhum governo. Nunca houve gestão profissional por parte de nenhum governo no Brasil e sempre se aproveitaram do que o agronegócio tinha de melhor, ou seja, solo, clima, água e um produtor rural extremamente competente e eficiente dentro da sua propriedade rural. Então, agronegócio nunca foi levado a sério e sempre foram esses 4 elementos, vamos dizer assim, que fizeram a diferença. Mas, a partir daí, os políticos e os governos se apropriaram dos resultados. Sugaram o agro, que nem carrapatos, e não apresentaram propostas nenhuma. Não houve nunca uma gestão eficiente. Tanto é que ministro da Agricultura, nenhum é qualificado. Todos eles são políticos apenas. Se nós tirássemos a função de deputado federal ou senador, nenhum deles sequer na vida seria lembrado para ocupar um cargo tão importante desses para o Brasil. Então, o ministro Haddad falou em diversificação da produção agrícola. Eu tenho aqui uma série de relatos que eu fiz, tomei nota muito rapidamente, questão de 10, 15 minutos, um resumo muito pequeno para nós entendermos os riscos que isso tem. Uma medida errada, uma ação errada pode levar ainda mais o agronegócio brasileiro para o fundo do poço. Por quê? Porque os 4 elementos, solo, clima, água e o produtor rural, estão em risco. E qualquer governo que assume no Brasil, o governo atual, governos passados, se preocupam muito com a indústria, porque a indústria tem ligação política e isso é um problema, porque a indústria se beneficia e está matando quem realmente produz alimentos. Então, para nós falarmos em diversificação comercial, diversificação com relação à produção agrícola no Brasil, e aí nós temos a produção e nós temos a comercialização, nós precisamos entender como funciona o agro, coisa que nem o ministro atual, nem os anteriores tinham entendimento sobre o assunto e que tomaram medidas apenas políticas para se lançar numa próxima eleição no Brasil. Então, nós temos que quebrar paradigmas, principalmente culturais. Nós temos que entender o Brasil dentro do seu universo de 26 estados, mais o Distrito Federal, o que culturalmente cada estado que produz alimentos, ele tem como base principal. Se nós não entendermos esses paradigmas culturais, nós nunca vamos conseguir levar ou diversificar a produção agrícola no país. Depois nós íamos para o estudo de área. Nós precisamos entender a área total do país destinada à alimentação. Qualquer mudança na base da emoção pode levar o Brasil para um problema, elevar os problemas brasileiros. Nós vamos levar o arroz para uma determinada região que não tem estrutura ou infraestrutura para isso. Daqui a pouco nós vamos estar desmatando com a justificativa da mudança, da diversificação. Então o estudo de área vai me dar as condições, o clima, a capacidade e o volume que eu posso produzir. Como no Brasil não existe estudo para nada, tudo é feito na base da emoção, porque a nossa estrutura interna ela não é organizada. Então qualquer país, qualquer mercado que abre uma brecha, nós viramos a cabeça e produzimos a qualquer custo, tudo e mais um pouco. Então nós temos problemas internos para resolver antes de tomar qualquer medida que pode se tornar uma catástrofe ainda maior. Então, passando na quebra de paradigmas, no estudo de área, nós vamos chegar na viabilidade. Mudar uma estrutura, mudar uma cultura, analisar como um todo o país, eu tenho que buscar viabilidade. O agronegócio brasileiro hoje não tem viabilidade. A viabilidade que eu digo econômica, financeira, operacional e comercial. Nós produzimos a qualquer custo alguma coisa com a ideia de que irá ou não dar certo e aí o risco para o nosso setor ele é muito grande. Depois, numa mudança, numa diversificação
de produção agrícola, eu tenho que ter informação, assistência técnica, a base para qualquer desenvolvimento de negócio. Informação e assistência técnica, sem falar no aporte. Eu preciso ter não somente o aporte financeiro a partir do Plano Safra, que também não vai se estruturar como deve para poder atender uma diversificação da produção agrícola no país. Eu preciso ter o aporte de equipamentos, de máquina, de manutenção. Então não é tão simples mudar um sistema de produção no Brasil, acreditando que um Plano Safra, a partir de mecanismos financeiros, vai conseguir dar o aporte necessário para que haja uma mudança de área de produção de alguma cultura. Depois nós viemos para rodovias, para portos, tudo isso vai incidir no custo de produção. E isso é um problema. Se o Brasil não se organizar internamente, trocar uma determinada cultura para uma determinada região vai fazer com que toda uma estrutura tenha que ser mudada. Do jeito que foi colocado parece muito simples. Não, eu tenho estrutura terrestre que eu tenho que mudar, silos, armazéns, né? Eu preciso elevar a questão do transporte rodoviário, às vezes fluvial, ferroviário, marítimo. Então existe uma série de fatores que incidem sobre essa ideia de negócio que precisa ser muito bem estudada, planejada e organizada a custo médio e longo prazo. E depois eu venho com a experiência. Experiência, conhecimento, a introdução de uma nova cultura em uma determinada região. Como eu disse, sem eu conhecer o relevo, o clima, o que essa região pode me dar, é impossível mudar a curto, talvez até médio prazo, uma estrutura de produção da forma como se falou pelo Haddad, da forma que foi falada pelo Haddad. Nós não podemos esquecer que agronegócio não é uma fábrica de calçados, de roupas, né, de uma indústria metalmecânica, automotiva. Nós estamos falando de um sistema, de uma operação muito mais complexa. E aí vem uma ideia sobre os nossos compromissos comerciais. Nós não podemos aventurar, porque nós temos o mercado interno, o mercado externo, a considerar uma quebra de safra, o clima, as mudanças climáticas vieram para ficar. Então, o setor primário é uma empresa a céu aberto e eu preciso entender muito bem tudo que incide sobre ele para que eu possa fazer uma mudança ou propor uma mudança nessa magnitude para que não haja nenhum problema em termos de produção, compromissos comerciais, tampouco financeiros e operacionais. E aí nós recaímos sobre a viabilidade do negócio, porque o risco é muito grande e eu não vejo necessidade de tomar uma atitude como essa. Nós precisamos nos organizar. Nós somos desorganizados internamente. A capacidade dos 4 elementos, solo, clima, água e produtor rural, tem feito a diferença até hoje. Mas o solo já está comprometido, o clima está variado, a água já não tem mais aquela regularidade que tinha e o produtor rural está entrando numa zona de risco muito grande. E se nós não tomarmos medidas internas responsáveis, nós colocamos o agronegócio em risco muito mais rápido do que nós imaginamos.